Bom dia, Graciele. Obrigado aí pelo convite. Eu começo apresentando? Como é que é, né? Sim, pode começar. Ah, tá. Então, pessoal, primeiro só pedir desculpa pelos barulhos que vão ter aqui, home office, né? Crianças aqui também estudando e tudo mais. Meu nome é Aristeu Livingstone, eu sou o gestor de marketing lá no Facilita, né? Eu sou publicitário de formação e sempre procurei trabalhar com números, marketing digital já há mais de 10 anos, né? E, enfim, me encontrei aí no Facilita, porque a gente consegue exatamente isso que eu falei, de a gente trabalhar com números, tomar decisões em cima de números e todo um processo digital de vendas, né? E estou sempre à disposição de todos. Pode continuar. Você vai projetar alguma coisa, Aristeu? Tá, eu vou projetar aqui, eu vou compartilhar minha tela, na hora que Tá, aparecer para vocês, vocês me dão um ok. beleza. Alguém, tá aparecendo? Sim, eu já estou vendo. Perfeito. Alguém já conhecia o Facilita? A Graciele comentou que, parece que numa outra reunião, né, o Thiago da Pride comentou, foi o Thiago mesmo, Graciele? Não, foi o Léo. Ah, foi o Léo? Isso, ele é que apresentou Ah, para nós aí. perfeito. Pois é parceiro nosso aí, já cliente há um bom tempo, a gente inclusive, se encontrou no RD Summit no último agora, a gente trocou muitas ideias bacanas, muita coisa ah, evoluindo, sim, né? E eles têm um case muito bacana com a gente, depois eu vou passar o link do case que a gente fez com eles, né? Porque realmente é muito bacana quando a gente vê um cliente que também, que está se discutindo muito agora, inclusive, é essa questão da transformação digital, né? E essa transformação digital não é uma coisa que também vem do dia para a noite, mas uma mudança de cultura e tudo mais, né? E a nossa ferramenta, ela veio, a gente tinha algumas dores vendo no mercado imobiliário, né? Nós éramos uma agência antes específica só para o mercado imobiliário, então a gente criava várias campanhas para lançamentos e a gente percebeu algumas dores específicas, principalmente com esses dois pontos, né? A gente percebia que o corretor ele tinha pouca autonomia e o gestor tinha pouco controle sobre a gestão de vendas dele, né? Então, o Facilita veio para trazer essa autonomia para o corretor, para que ele tenha as ferramentas na palma da mão, onde ele estiver, para poder fazer o trabalho dele bem feito, que ele já sabe fazer de vender, de apresentar os produtos, e que ele tenha tudo isso muito fácil na palma da mão, que esse processo continue com ele, não fique dependendo tanto, às vezes, de um gestor para poder ver, por exemplo, disponibilidade, para fazer reservas, enviar documentação, e o gestor ele conseguir acompanhar todo o atendimento do início ao fim. Ele ter um controle 100% digital do que está acontecendo na gestão de vendas dele, desde a geração do lead até o acompanhamento do atendimento, a parte de disponibilidade, reservas, propostas, contrato, até fechar na assinatura. Então, essa é a proposta do Facilita. A nossa missão, então, é transformar as vendas do mercado imobiliário aplicando tecnologia e inovação. Tá? Então, a gente vê como as vendas muito complexas, onde a gente tem vários agentes trabalhando aí, várias pessoas trabalhando nesse processo, e é um processo, às vezes, muito burocrático, né? E tem até uma pesquisa da McKinsey, né, do Instituto McKinsey, onde ele mostra que o mercado imobiliário ele é um dos mais atrasados na transformação digital. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro, né, mas ele está entre os segmentos, ele está em terceiro de baixo para cima. Ou seja, o mercado imobiliário ainda tem muita coisa para poder correr atrás para fazer essa transformação digital e é muito bacana quando a gente vê empreendedores buscando essa transformação, corretores também buscando, né? Porque isso eu estou vendo, assistindo muitas lives, inclusive esses dias eu assisti uma da XP com alguns diretores da Exetec, da Tenda, VDU e teve mais um, não me lembro agora. E eles falaram, eu achei muito bacana, eles falaram que um processo de venda digital já não é uma coisa mais de futuro,
é uma coisa que é uma obrigação, né? Mas também não é algo tão simples assim de ser feito. O Facilita hoje, esse slide já está até um pouco desatualizado, a gente está crescendo rápido, né, graças a Deus. A gente tem hoje 186 clientes ativos na nossa base, né? Estamos em 23 estados e temos já mais de 33 mil usuários, né? A grande maioria desses usuários são corretores que estão ligados às incorporadoras, né, imobiliárias. Fiquem à vontade também, quem quiser, no meio da conversa, interromper e trazer alguma ideia, tá bom? E a nossa ideia é que a gente seja cada vez mais simples, né, nesse processo, seja mais simples, mais humano, mais mobile, né, ou seja, mais móvel, que a pessoa, onde ela estiver, ela consiga fazer esse processo e 100% digital. Tem uma frase que sempre chamou muita atenção nossa e a gente sempre buscou isso, que é do Steve Jobs, né? Simples pode ser mais difícil de fazer do que o complexo. Você tem que trabalhar duro para clarear seu pensamento a fim de torná-lo simples. Então, a grande questão aqui do Facilita, eu acredito, e não está na tecnologia em si apenas, mas está em colocar a tecnologia em prol de ser mais simples esse processo, e se esse processo de venda for mais simples, ele vai ser muito mais eficiente, né? Quem aí conhece da época do BlackBerry, né? Quando tinha o BlackBerry, muitos executivos utilizavam, muitas pessoas utilizavam, e quando lançou o iPhone, os recursos eram praticamente os mesmos. Você conseguia enviar e-mail, você acessava ali a internet, a sua agenda, você poderia ter um bloco de notas no BlackBerry, então você tinha muita coisa no BlackBerry, e o iPhone, ele não trouxe nenhuma grande inovação tecnológica, vamos dizer, de ter um recurso super diferente. Ele simplesmente trouxe a simplicidade para dentro do processo. Então, a tela ficou maior, ficou touch, o teclado aparece, enfim, a gente às vezes está tão já acostumado hoje com esse modelo que o iPhone trouxe, né, que o Steve Jobs lançou, que a gente esquece como que era um processo um pouco mais complexo, assim, né? Ajudava bastante, mas com o iPhone, essa simplicidade trouxe uma eficiência muito maior no uso e, inclusive, na democratização, vamos dizer, da utilização da ferramenta, né? Então, nós somos hoje o primeiro aplicativo para o mercado imobiliário, um processo 100% digital. É uma coisa muito importante que é a questão do aplicativo em si, né? É diferente de eu ter um aplicativo, de ter uma versão mobile, né, de um sistema. A versão mobile de um sistema, ele acaba que ele não é pensado especificamente para o mobile, então ele traz às vezes algumas dificuldades e também acaba que não tem alguns tipos de recursos que fazem toda a diferença. Por exemplo, no aplicativo do Facilita, você consegue tirar fotos de documentos e já subir automaticamente. Esse tipo de coisa não é possível ser feita numa versão mobile, por exemplo, porque a versão mobile não vai conseguir acessar a câmera do celular, por exemplo. Então, a gente sempre pensa muito em cima disso, a gente está cada vez mais também reforçando essa visão, no sentido de toda a nossa equipe trabalhar na experiência do usuário. A gente tem buscado fazer várias entrevistas com corretores, com gestores também, para entender como que eles têm utilizado o Facilita, o que eles precisam utilizar, quais são os seus principais desafios, para que a gente faça o processo cada vez mais simples e mais mobile, né? Então, nós temos aqui, vou passar aqui um pouco mais rápido por alguns recursos e a gente pode depois aprofundar em cima das dúvidas de cada um, mas uma das pontas principais nossa aqui é exatamente tudo na palma da mão na questão de reservas, simulação e envio de propostas. Então, hoje você consegue, seja um empreendimento vertical, seja um empreendimento horizontal, você consegue colocar a implantação, né, a disponibilidade das unidades dentro do Facilita. E isso tudo também integrado com o ERP. Hoje nós temos integração com o VAL e com o Cienge. Então, todo o processo que você já faz no seu ERP pode vir para cá para o Facilita e você vai simplificar bastante essa comunicação, por exemplo, essa autonomia que o corretor vai ter de acompanhar a disponibilidade. Então, muitos clientes nossos falam, quando chegam para a gente, falam, olha, eu estou com a dificuldade porque toda vez que alguém está querendo disponibilidade, as pessoas têm que ficar ligando a secretaria de vendas ou ligar
ficar ligando para o gerente, o gestor do produto, ou o próprio gestor comercial ali. Então, isso traz uma dificuldade. E como que acompanha isso? Às vezes vai ser no próprio RP, vai ser no Excel, né? E o Facilita traz essa simplicidade para você, o corretor acessar rapidamente essa disponibilidade. Então, ele está na frente do cliente, em qualquer lugar, ele consegue ver isso e passar as informações. Tem até um caso interessante do nosso CEO, o Glauco, né? Ele disse que uma vez estava num churrasco com os amigos e um amigo dele foi e comentou: Nossa, estou querendo comprar um lote naquele condomínio fechado e tal. E falou: Eles são clientes meus, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, ele pegou o celular, abriu o Facilita, encontrou o produto, mostrou para o cliente, para aquele amigo dele, né? E o amigo dele viu junto com ele a disponibilidade dos lotes, por exemplo, viu valores, fluxo de pagamento, né? Então, ele poderia muito bem, num domingo ali, por exemplo, fazer todo um processo de venda se ele fosse um corretor, né? E quantos corretores não passam por situações parecidas, né? Eu já tive conversa com um corretor que ele estava na padaria e aí o cliente ele encontrou com um amigo que queria comprar, ele teve que ir atrás, por exemplo, de toda uma papelada e era no domingo, então não tinha como ele ver a disponibilidade daquela unidade, né? E o simulador, que foi um dos últimos recursos que a gente lançou, é que o corretor ele vai poder ali simular, então, junto com o cliente dele, o pagamento, né? Então, o gestor sobe a tabela de vendas, né, com seus fluxos, com suas regras, e aí o corretor pode, junto com o cliente, ali, aumentar ou diminuir a entrada, mudar parcelas, para ver isso tudo já ajustando em cima das regras e para poder ficar dentro como se já tivesse vamos assim dizer, uma pré-aprovação automática, porque se estiver dentro das regras que o gestor colocar, ele já vai automaticamente poder passar para a próxima fase, que é de pegar os documentos do cliente. A gente também, como até no case da Pride, né, o Thiago, ele comenta muito sobre isso, dele conseguir acompanhar todo o processo de vendas. Então, nós temos um CRM, onde com essa visão de Kanban, você pode visualizar todo o seu processo de vendas, né? Esse aqui é um pequeno exemplo, depois eu posso abrir um exemplo específico para Minha Casa Minha Vida, um exemplo específico também para quem tem um pré-atendimento ou não. E, enfim, então você consegue, inclusive, personalizar todo esse processo de vendas de acordo com o seu processo. A gente já tem alguns caminhos da pedra para os clientes, porque a gente estudou todos esses clientes nossos, quem estava trabalhando muito bem feito com o processo de vendas, com esse funil de vendas, e a gente encontrou os melhores caminhos e a gente apresenta isso para os nossos clientes, mas cada cliente pode personalizar da sua forma. O importante é que essa visão de Kanban, você consegue acompanhar como que está o seu processo de vendas e saber ter uma certa previsibilidade. Então, por exemplo, se eu tenho 25 clientes em proposta, você já pode entender até que ponto pode ter algum tipo de fechamento, você entrar em algum desses clientes e ver como é que está todo o histórico de atendimento desse cliente, se ele está ali com algum problema para encaminhar e você pode intervir. Nós temos um case muito bacana com a Árvore, que é uma construtora Minha Casa Minha Vida, lá de São Paulo, onde o Vinícius, né, ele é o CEO lá da Árvore, ele comenta, eu achei muito interessante, ele comenta que às vezes ele está em casa fazendo um jantar para a família, ele pega às vezes o celular, dá uma olhada, vê que tem algum cliente ali que está com alguma dificuldade para poder passar no processo da proposta de aprovação, e ele já entra ali, já abre, já coloca um comentário para o corretor ou para o gestor ali, dando alguma consideração, né? Então, é esse tipo de simplicidade que a gente quer trazer e que o digital promove para o mercado imobiliário, né? E uma outra ponto super importante, né, quando a gente fala do digital, são as integrações com as outras várias ferramentas que todo mundo utiliza, né? Então, sejam plataformas de marketing, sejam RPs, nós temos integrações com várias plataformas, integrações nativas como o RD Station, como o RP do cliente, o RP UAU, e nós temos com vários outros portais imobiliários também para receber os leads que chegam desses portais. Nós temos também integração com o Zapper, que é uma plataforma que faz integração com outras plataformas. Então, todas as plataformas que tem lá estão integradas com o Zapper, acabam que podem ser integradas com o Facilita. Lá existem mais de 1.000 aplicações que são já conectadas ao Zapper, então nós estamos nesse ecossistema também. E quando a gente fala do digital, todo esse processo que acontece
um grande ganho que tem nisso aí é de você conseguir acompanhar seus números, né? Você entender o que está acontecendo. E aqui é um processo de BI, e o importante entender aqui é que, por exemplo, às vezes você tem números demais, métricas demais, e fica difícil de acompanhar. O que o Facilita fez foi, em vez de criar vários gráficos para o gestor tentar acompanhar alguma coisa, a gente acredita que o muito acaba atrapalhando e não consegue ver muito, você não consegue tomar decisões. O que o Facilita fez foi criar algumas visões simples e o mais direto possíveis para o gestor conseguir acompanhar como que está o processo também. Então, aqui um exemplo prático de como que é uma página do BI nosso, onde você, por exemplo, vê rapidamente sua taxa de conversão, você vê quantos clientes estão em cada uma das etapas do seu processo de vendas, e você pode fazer vários filtros aqui por origem do cliente, ou seja, o cliente que veio por stand, aquele que não estava no Facebook, que veio do RD Station, e quando você clica, você filtra para saber qual que é a taxa de conversão de cada uma dessas origens, ou por produto também, você consegue acompanhar como que está esse atendimento por produto que você tem, por empreendimento, e até mesmo por equipes. Então, você tem várias equipes ali, você pode visualizar qual que é a taxa de conversão, por exemplo, da equipe A e da equipe B. Se a taxa de conversão da equipe A está mais eficiente, a gente pode ver com ele o que eles estão fazendo de bom. E aquela equipe que não está sendo tão eficiente quanto as outras, a gente poder ajudar eles a poder melhorar essa equipe também, né? Então, isso aqui é, resumindo, vamos assim dizer, todo o processo digital, 100% digital. Que é o quê? Você tem aqui a criação, você fazer o atendimento do seu cliente, então você poder cadastrar o seu cliente, e você ver todo o histórico do seu cliente aqui, você poder visualizar a disponibilidade, fazer reservas, se for o caso, você pode habilitar ou não essas reservas, você criar a parte de simulação, então depois o cliente gostou daquela unidade, ele quer seguir para uma negociação, o corretor rapidamente já começa uma negociação em cima de fazer uma simulação junto com ele, o cliente gostou, já montou seu fluxo de pagamento e tudo mais, parte para a documentação, onde o corretor rapidamente pode tirar fotos do documento se ele tiver ali de frente com o cliente, ou inclusive nesse momento assim que a gente precisa ter muita cautela, o cliente pode enviar para ele e o corretor sobe aqui. Isso simplifica bastante o processo, principalmente Minha Casa Minha Vida, que é no caso da Pride, porque tem muitos documentos que tem que subir e tem que mandar para o correspondente bancário. O correspondente bancário tem que retornar a informação, se está ok, se não está, se tem alguma coisa que está ilegível, né? E no final a assinatura eletrônica que a gente está lançando em breve aqui para você poder finalizou tudo isso, já tem todas as informações, já gera o contrato ali dentro do Facilita, distribui entre todos que precisam assinar e cada um vai fazendo sua assinatura eletrônica. Ou a gente também tem já a opção da assinatura digital, a gente vai lançar eletrônica e digital, porque a nossa parceria é com a Solute, que é nosso investidor também, e a Solute hoje é a maior certificadora digital do Brasil, né? E então a gente vai ter a possibilidade de lançar a assinatura tanto eletrônica quanto digital também. A gente sempre gosta de falar muito, de fazer uma analogia desse processo digital, de uma implantação, uma nova ferramenta digital com um avião. O avião, todo mundo sabe, não voa sozinho, né? Então, o avião é como se fosse essa tecnologia, né? A tecnologia também não voa sozinho, né? Então, a gente gosta muito de bater nessa tecla do tripé pessoas, processos e tecnologia, onde se não tiver alinhado todos esses 3 pontos, dificilmente você vai conseguir implantar a tecnologia e dar certo. Então, não é porque a tecnologia veio para simplificar que é simplesmente você contratar uma tecnologia e colocar lá. Você precisa ter pessoas e processos muito alinhados. E essa analogia que a gente faz é como se a tecnologia fosse o avião. Então, você tem um avião ali e não vai voar sozinho. Ele precisa primeiro de quê? Ele precisa de pessoas ali. Então, ele precisa ter um piloto, ele precisa ter uma tripulação, ele precisa ter passageiros. Então, a gente sempre coloca ali que o piloto é o líder estratégico, é aquela pessoa dentro da construtora, da incorporadora, da loteadora, da imobiliária, onde ele tem a visão estratégica do negócio, ele acompanha todo o processo que está
está ocorrendo na empresa. A tripulação ali que ela precisa dar apoio, ela está em contato direto com a equipe de vendas, é um líder operacional. É aquele que está no dia a dia, é aquele que está usando ali a tecnologia todos os dias, está em contato com toda a equipe de vendas, então ele entende muito o que está acontecendo e está sempre muito junto com o líder estratégico para ir reportando essas coisas e tomando decisões em conjunto. E os passageiros são essas equipes de venda, são os corretores, são os gerentes que estão ali trabalhando no dia a dia, e eles estão de frente ali com o cliente, né? Então, essas pessoas precisam estar muito bem alinhadas com relação à tecnologia que eles estão utilizando, né? E não adianta também ter todas essas pessoas muito bem capacitadas e com a tecnologia na mão, se não existe um processo, não existe um plano de voo. Então, quando você vai entrar no avião, você está indo de um ponto A para o ponto B, mas não é só ir entre o ponto A e o ponto B. Você precisa saber a questão de combustível, você precisa saber como é que está o clima, como que vai estar todo esse processo, como que você vai fazer esse caminho. Enfim, então você precisa ter um plano de voo, que são os processos. Esse processo tem que estar muito claro e muito bem definido para que esteja tudo muito bem alinhado. Um outro ponto super importante na implantação de uma nova tecnologia continuando essa analogia com o avião, é a decolagem. A decolagem nunca é tão... quando o avião vai começar a decolar, ele tem não sei quantas toneladas ali, ele precisa ter uma velocidade muito grande para poder sair do solo. Para ele fazer isso, ele precisa de uma energia muito forte na decolagem. Então, o avião, na hora que ele vai sair ali na pista, ele começa a ter uma energia muito forte para poder pegar uma velocidade muito rápida, né? Para poder chegar no final da pista, ele começar o voo, ele continua ali com a energia ainda muito aplicada nesse começo, todos se esforçando muito ali para poder fazer com que o avião comece a sair do chão, comece a voar, e a ideia é que ele encontre depois um voo de cruzeiro lá na frente. Como a gente sabe, todo esse início, existe uma turbulência, né? Então, na hora de aceitar as mudanças, né, do jeito antigo, muitas turbulências às vezes acontecem, existe uma certa resistência, né? A gente sabe que todos nós, como seres humanos, fazer uma mudança não é tão simples, né? É uma mudança às vezes, de crença, uma mudança de cultura, não é tão simples. Então, você precisa ter uma energia, um foco muito forte para que essas mudanças comecem a acontecer. Mas a partir do momento que essas mudanças vão acontecendo, a turbulência vai acontecendo, a gente tem uma certeza também que toda turbulência passa. Se você tiver foco, essa turbulência vai passar e você vai chegar no voo de cruzeiro. O voo de cruzeiro é quando ali as pessoas, os processos, a tecnologia agora estão muito bem alinhadas e você consegue manter esse processo acontecendo, esse processo de vendas digital vai acontecer a partir disso, né? Então, no geral, assim, seria isso, como que o processo de vendas acontece. Bem, eu passei um pouco rápido, vamos dizer, por todos os pontos, né? Mas eu fico aberto aqui para talvez trocar algumas experiências do que está acontecendo agora no mercado, as dúvidas que vocês têm, né? Eu fico aberto aí. Deixa eu começar, porque eu tenho algumas curiosidades aqui. Primeiro, parabéns pela solução. Eu trabalhei alguns anos aí com um segmento de construção e mercado imobiliário e eu sei das dificuldades, né, dos problemas aí existentes. Então, eu vou fazer algumas perguntas relacionadas a isso. Bom, primeiro que você já falou algumas integrações aí, eu já fiquei feliz, porque você pode usar na parte standalone, mas também você pode usar fazendo as integrações com os RPs. Essa era a minha primeira pergunta, né? E me diz uma coisa, fora o Cienge, você citou alguns outros aí, vocês têm alguma API, alguma coisa que dá para plugar em outros, ou isso ainda está em desenvolvimento? Como é que está isso, Aristeu? Ok. Vou abrir minha câmera aqui para às vezes ficar um pouco mais pessoal. Mas é o seguinte, Graciela, a gente tem realmente essas integrações nativas, tá? A integração nativa nos possibilita
ter processos alguns bem rápidos e muito bem assertivos, né? Mas a gente também tem uma API aberta, sim. Hoje a nossa API ela está muito mais relacionada a poder enviar dados e ela ainda não está aberta para receber dados. Tá? Então a gente consegue enviar todo tipo de dado que existe dentro do Facilita. Então, nós temos clientes que pegam esses dados para poder, por exemplo, ter uma outra plataforma BI, onde ele vai cruzar os dados de outras ferramentas que ele tem. A gente tem clientes que, por exemplo, pegam esses dados para encaminhar para o seu próprio site e pegar as fotos dos empreendimentos, por exemplo, e colocar no site dele. A gente tem também algumas utilizações desse API para poder pegar as reservas e colocar em um outro ambiente que ele quer disponibilizar. Então, a gente tem já essa API aberta. Enfatizo também essa integração que a gente tem com o Zapier. Poucas pessoas conhecem o Zapier, mas é uma ferramenta de integração de outras ferramentas. É o que ele faz a ponte. Então, geralmente, quando o cliente chega, olha, eu tenho uma ferramenta X e eu quero integrar com Facilita. É possível? A primeira pergunta que eu faço para esse cliente é se essa ferramenta ele está no Zapier. Se tiver no Zapier, a gente consegue fazer muita coisa já por lá, e aí essa no Zapier pode informações irem e voltarem, tá, para o Facilita, né? Então, isso ajuda bastante. A gente entende que hoje em dia cada vez mais estão contratando ferramentas e a gente precisa estar conectado com elas, então a gente está aberto para esse processo. Muito bom. O Gabriel perguntou aqui, bom dia, como essa ferramenta ajuda os corretores e gestores nesse período de coronavírus? Tem como fazer o home office direto com ela? Perfeito. Olha, um ponto que a gente está conversando muito com o pessoal do mercado, acompanhando algumas lives também com o pessoal, acompanhei uma também com o Café Imobiliário, né, o Sérgio Langer, o Zanotto, e também estava o pessoal da Cirela e eu não me lembro agora a outra empresa. Enfim, o pessoal está comentando muito que a primeira coisa, dar o apoio ao corretor. Que tipo de apoio que o incorporador imobiliário pode dar para o corretor? Primeiro, hoje, aquele corretor que só trabalha com materiais físicos, ou aqueles que também já trabalhavam com material digital, ele está tendo que migrar completamente para o material digital. Então, um ponto que o mercado está discutindo muito, como encaminhar esse material de venda para o corretor. O Facilita ajuda no sentido de poder centralizar todos esses materiais dentro do Facilita. O Facilita você pode cadastrar um empreendimento. Nesse empreendimento você pode tanto essa questão de disponibilidade, fluxo de pagamento, tabela de preço, como também pode colocar todo esses materiais de venda, as imagens da planta, imagens das fotos, as perspectivas, inclusive também pode colocar materiais de venda, como, por exemplo, imagens para Facebook, imagens para WhatsApp, para Instagram, Stories. Então, eles acabam colocando tudo lá e facilita muito para o corretor ele ter um material mais atualizado. Então, porque se você começa a mandar só por e-mail ou por WhatsApp, você nunca vai saber qual que está sendo o último material mais atualizado. Isso acaba, às vezes, atrapalhando um pouco. Então, lá no Facilita você consegue centralizar e fica mais fácil de você compartilhar esses materiais de venda, né? Você pode colocar o folder digital lá também. Um outro ponto que o pessoal está discutindo muito, muito mesmo, é sobre a assinatura eletrônica, né? Então, a gente já vinha, nos últimos 12 meses, a gente percebeu que a assinatura eletrônica estava sendo uma conversa constante no mercado e agora, mais do que nunca todo mundo quer saber de assinatura eletrônica, né? A gente já tem a parceria com a Solute, como eu comentei, onde a gente vai já colocar essa assinatura dentro do Facilita. Se eu não me engano, a Pride está até participando da versão beta para poder validar esse processo também, da assinatura eletrônica do Facilita. Mas quem já quiser fazer agora, já pode fazer. A Solute, ela tem chama Assine Online, assine.online. Aí você vai acessar a plataforma deles de assinatura eletrônica e eles estão agora aberto gratuitamente para quem quiser utilizar a assinatura eletrônica pelo Assine Online. Então, você pode hoje já pegar seu contrato em PDF, sobe para a plataforma, ela já distribui para quem tem que assinar, cada um faz a sua assinatura.
o processo vai ser o mesmo, dentro do Facilita, talvez, só que vai ser um pouco mais simples, porque você já vai pegar tudo que está acontecendo no histórico ali, já dentro do Facilita, e compartilhar para todos. Né? Bem legal, Aristeu. Alguém tem alguma pergunta para falar, para perguntar ali, gente? Se não tiver, eu tenho mais. Eu vi aí na solução, Aristeu, é um app, né? Só assim, só para a gente entender um pouquinho. É um app e ele também tem algum portal, porque eu vi um dashboard aí de indicadores e tal. Então, assim, a solução ela contempla o app, que é por onde faz todas as transações, enfim. E aí ela tem o portal, como é que é? Para o gestor, alguma coisa assim? Exatamente. A gente tem a versão web, né, onde você pode acessar pelo seu computador, pelo seu notebook, e tem a versão aplicativo. Geralmente, os gestores, os administradores acabam utilizando um pouco mais a versão do painel, porque a parte administrativa ela está no painel e não no aplicativo. Mas, por exemplo, como que o gestor utiliza hoje o aplicativo? Para poder fazer aprovações de reservas, aprovações de documentações, se ele quiser. Então, em qualquer lugar ele pode abrir todos esses documentos pelo aplicativo e já dar o retorno para o corretor, se está aprovado ou não, fazer algum encaminhamento. E o correspondente bancário geralmente acaba utilizando também um pouco mais o computador, porque as pessoas que estão mais em escritórios utilizam mais o computador. Agora, a versão do aplicativo, acaba que quem mais utiliza é o corretor, porque ele está na rua, ele está visitando, ele está fazendo seu processo em qualquer lugar que ele estiver, ele acaba acessando pelo aplicativo ou mesmo em casa, nesse momento agora de home office, e não precisa ficar toda vez ligando o computador, abrindo e tudo mais. No celular ali, ele já abre, já está conversando com o cliente pelo WhatsApp, por exemplo, ele já abre e já faz todo esse processo ali de atendimento pelo aplicativo. A gente sempre foca muito no aplicativo porque ele faz uma diferença grande nessa agilidade do atendimento. Né? E a gente tem a possibilidade também, Graciele, de, assim, a incorporadora também pode ter o seu próprio aplicativo, o que a gente chama de versão white label, né? Então, você tem um Facilita ali, só que em vez da pessoa, do corretor baixar o Facilita Vendas para poder utilizar, ele baixa o aplicativo da consultora, da incorporadora, tá certo? Vai ser a mesma versão, tudo igual. O que muda é que na hora do aplicativo que ele vai ter no celular não vai ser Facilita Vendas, vai ser o nome da incorporadora. E quando, mesmo sendo Facilita Vendas, quando esse corretor ele abre e loga na parte da incorporadora, ele vê a logomarca da incorporadora. Legal. Você comentou também a parte de reserva, né? Parece que tem uma funcionalidade aí que pode reservar o imóvel, o terreno, enfim. Por exemplo, se tiver várias imobiliárias vendendo e tal, é por imobiliária, tem uma ordem de chegada, como é que isso funciona? No Facilita você pode pôr várias regras ali. Por exemplo, você pode escolher quais equipes vão poder ou não fazer reserva. Tá? Você pode escolher quais são os níveis de usuários que podem fazer. Então, você pode, corretor pode pedir reserva, ou corretor não pode, só gerente. O gerente não pode, só supervisor. Enfim, você pode criar essas regras. E você pode também criar as regras de quantas unidades ele pode reservar simultaneamente, né, para, às vezes, evitar que o pessoal faça várias reservas de unidades e bloqueie para outros, por exemplo. Né? Enfim, tem várias regrinhas que você pode colocar ali para poder fazer suas reservas. Legal. Minha última pergunta, tá? Que eu já estou perguntando demais. O corretor, ele tem esse controle do que vendeu, de comissão, essas coisas, ou isso ainda não? Isso está, sei lá, no controle da própria empresa, ou no dashboard, ou no portal? Como é que é só Ele mesmo... acompanha, Pode falar, pode falar. ele consegue acompanhar muito bem, Graciela, um processo seguinte, por exemplo, a partir do momento que o corretor envia a proposta, né, ali pelo aplicativo, ou enfim, pelo Facilita, ele precisa saber os próximos passos, que é o quê? É a aprovação da proposta, é a criação do contrato, a assinatura do contrato. Então, essa parte ele consegue acompanhar pelo Facilita, porque fica visível para ele ali
Então, em que etapa que está aquele cliente ele enviou a proposta, ele não consegue editar, mas ele consegue acompanhar. Agora, essa parte, então, de certa forma, ele consegue ver como que estão as vendas dele. Agora, a parte de comissão ainda não existe no Facilita. Está no roadmap nosso, então a gente está visando fazer esse processo dentro do Facilita, mas não é algo que vai ser por agora. Viu? Legal, muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Enquanto talvez o pessoal pense aí, Graciela, eu queria compartilhar uma coisa, porque assim, esse momento está conturbado, né? Não é algo tão normal, né? Então, algo, aliás, muito diferente. A gente criou uma página, eu queria compartilhar aqui a tela com vocês e eu vou compartilhar o link também. Essas dúvidas estão acontecendo muito, né? Tanto o corretor quanto o gestor, de como trabalhar digitalmente nesse momento, né? Então, a gente criou uma página, blog.appfacilita.com/combate ao coronavírus, onde a gente mostra como que a gente pode dar esse apoio. Primeiro, a gente criou um kit aqui para o corretor, onde tem um manual em PDF com as melhores práticas para ele fazer isso. Então, como que ele vai não só utilizar o Facilita, tá? Mas o nosso foco é de como que ele vai fazer esse processo todo, ele fazer, por exemplo, uma videoconferência que às vezes ele não sabe como essa, as ferramentas que ele pode utilizar, como que ele vai, por exemplo, às vezes compartilhar a tela, se ele continua fazendo os anúncios dele ou não, então como que ele vai fazer esse atendimento e tudo mais. Vídeos, a gente também está criando vídeos para ele, algumas lives, as lives que a gente está fazendo também, promovendo, a gente está gravando e disponibilizando isso aqui, então ele pode baixar tudo isso. Para o gestor também, a gente fez um manual prático só para o gestor, muito do que eu conversei aqui está nesse manual, e tem outras dicas também ali que podem trazer os insights para o gestor, né? Também tem essas gravação dessas lives, um vídeo exclusivo para o gestor, como que ele vai participar desse momento, como ele vai poder fazer esse processo, né? A gente trouxe também para o pessoal entender um pouco mais na prática o que tem acontecido. A gente trouxe alguns cases aqui, a Private está aqui, que tem um case muito bacana do Minha Casa Minha Vida. Eles conseguiram diminuir muito o processo de proposta e contrato para 2 a 4 horas. Eles fazem isso hoje dentro do Facilita, né? Temos um case da Fix também, muito forte na gestão de atendimento dessas vendas. Já é uma loteadora, e tem um específico de imobiliária, que é a Vincer, que ela consegue hoje gerenciar muito bem as campanhas que ele faz, que eles fazem, e também de acompanhar esse atendimento. A gente separou alguns artigos muito específicos para ajudar também. Então, tem essa parte, uma atualização de tudo que está acontecendo sobre o coronavírus, como que o governo está ajudando o mercado imobiliário nesse sentido também. Esse entendimento entre pessoas, processos e tecnologia, também a gente tem um artigo aqui explicando melhor sobre isso, e esse mindset digital, né? Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que não existe o on e o off, né? Na verdade, só precisa colocar o mindset digital e vivenciar isso. As pessoas não estão fazendo, não existe uma vida separada, não existe um Aristeu on e um Aristeu off. É o mesmo Aristeu e ele está trabalhando, interligando esses dois momentos. Então, a questão aqui é de como ter esse mindset digital para a equipe comercial. A gente vai sempre colocando aqui, a cada vez que vai saindo novas notícias do mercado imobiliário, enfim, a gente vai concentrando aqui essas novidades todas aqui dentro, para que o gestor e o corretor, quero saber qual que são as novidades. Hoje tem muita informação no mercado, você abre a internet, abre a televisão, informação demais, mas às vezes o processo que a gente está fazendo aqui é de curadoria dessas informações, dessas notícias, e colocando as principais para ficar mais fácil do mercado imobiliário acompanhar o que está acontecendo aqui. Certo? Muito legal, vamos divulgar isso, que eu acho que vai ajudar bastante gente, se você nos autorizar, viu, Aristeu? Porque são informações bem, assim, pertinentes para o momento, né, onde está todo mundo, assim, meio pisando em ovos, né? O pessoal, assim, eu tenho conversado também com o pessoal, por exemplo, como vocês estão trabalhando o marketing, a venda em si,
nesse momento, né? Então, o que eu tenho percebido, que o pessoal está falando bastante, assim, por exemplo, no marketing, você tem às vezes dois objetivos, né? Ou você vai para o lado da geração de leads e de vendas ali mais forte, ou você vai para a parte de relacionamento. Então, as incorporadoras elas estão focando muito mais agora no relacionamento, marketing de relacionamento, tá? Do que fechamentos de vendas. Então, por exemplo, o marketing, em vez de focar tanto em formulários, está focando em quê? Em mostrar o que as incorporadoras estão fazendo, que a obra está encaminhando, que as coisas estão acontecendo, de mostrar, dar um alívio para as pessoas, de mostrar como está acontecendo isso, né, dar uma segurança para as pessoas a partir disso. E na parte dos atendimentos comerciais, eles estão trabalhando muito a base. Então, se você vê ali, por exemplo, daqueles cases ali, a Vinci, por exemplo, ela trabalha hoje, provavelmente tem em torno de 20 mil leads, a base deles no Facilita. Então, o que os corretores estão fazendo? Eles estão, em vez de, às vezes, ficar gerando novos leads, eles estão mantendo um relacionamento com esse cliente da base. Então, ele está entrando em contato com esse cliente de uma forma muito mais empática, é claro, não uma forma de querer ficar vendendo, olha, tem um imóvel, lançamento, ou tem um imóvel aqui, eu quero te vender e tudo mais. Como, por exemplo, eu recebi um contato essa semana de um corretor pelo WhatsApp. Olha, ele estava muito mais na visão dele, eu quero vender isso aqui para você. Como que eu vou continuar uma conversa com ele se ele está fazendo isso? O atendimento tem que ser mais empático, no sentido, olha, eu trouxe aqui, às vezes, um conteúdo para você que pode te ajudar. Se eu já sei um histórico desse cliente, eu sei que ele é solteiro, por exemplo, eu posso encaminhar para ele talvez algum artigo mais específico para o perfil dele, que é solteiro. Para quem tem uma família, né, com esposa, com filhos, vão ser talvez algum outro tipo de artigo, outro tipo de conteúdo. Então, tem que ter essa sensibilidade, mas tem que manter esse relacionamento. Porque a gente está percebendo o seguinte, as vendas caíram? Claro que caíram. Está acontecendo alguma venda? Está acontecendo vendas. A gente fez uma live com o Medeiros, da Med Imóveis, ele conseguiu fazer esse processo digital, essa passagem, né, tudo do offline ali, que estava no dia a dia e tal, e passar para o digital, porque ele já tinha começado a utilizar o Facilita, por exemplo, então ficou um pouco mais fácil esse ajuste para o home office. Então, a equipe já estava um pouco mais acostumada, então conseguiu passar para esse processo totalmente digital, de uma forma um pouco mais simples, e ele está acontecendo algumas vendas, ele está correndo atrás em cima de assinatura, inclusive, né, esses contratos, mas caiu bastante. Mas o que eles estão fazendo? Existe ainda uma perspectiva de comprar, essas pessoas ainda estão pensando em comprar nesse mercado durante esse ano, mas não nesse momento. Ela só não está no momento de compra agora. Eu só não posso parar de me relacionar com ela, porque se eu continuo um relacionamento com essa pessoa, quando ela voltar a ter mais segurança, as coisas começarem a retomar, com certeza ela vai falar com quem? Vai falar com quem esteve em relacionamento com ela e esteve num relacionamento empático, né? No sentido de entender o momento dela, mas de ter informações aí. Eu tenho amigos, por exemplo, que já queria mudar de apartamento, estava procurando, estava ali naquele processo de buscar de aluguel e tudo mais, mas estava assim mais ou menos, e agora deu até uma acelerada, porque ele agora está percebendo até algumas dificuldades que ele está tendo no home office, né? Não ter, às vezes, um escritório, de não ter, às vezes, um espaço para isso, e ele está procurando para alugar, né? Então, eu tenho notícias de corretores que estão fazendo quase que uma live, né? Ela faz tipo vai no apartamento, às vezes liga pelo WhatsApp mesmo e vai mostrando, vai encaminhando junto pelo apartamento e mostrando para o cliente. A gente não volta aqui, vai ali e tal. Ele está fazendo assim. Eu acredito que as coisas estão acontecendo, a gente não pode parar de tudo. É um momento realmente delicado, mas a gente pode sim fazer coisas para poder manter esse relacionamento. É muito importante para poder fazer o fechamento depois. Com certeza, Aristeu, isso que você falou é importante. Eu acho que é uma disrupção também no segmento, né? Você cuidar desse lead. Eu sempre falo o seguinte: a digitalização ela não é de agora, né? A gente
o momento intensificou-se mais, né? Então, o que a gente tem procurado é, claro, conhecer ferramentas, conhecer, porque aí a gente já se prepara, porque isso aí não é de agora, né? As empresas, elas já estão olhando essa parte da transformação digital já faz um tempo, né? Então, assim, agora intensificou-se mais com o distanciamento social. Então, quanto mais soluções, né, a gente conseguir que minimizem toda essa burocracia e que nos ajude nesse período, melhor. Então, eu acho que é um momento de preparação. Depois, quando as coisas começarem a voltar ao normal, se voltar ao normal, a gente já está preparado, né? Então, eu vejo muito isso também. Intensificou-se mais agora, mas a gente já vinha nesse processo, né? Isso já era uma prática constante aí, né? Isso, o que está acontecendo, Graciele, também é assim, as pessoas, nesse momento, acaba que as atividades operacionais diminuem um pouco. Então, esse é o momento mais importante para você pegar e fazer suas atividades estratégicas, né? Então, assim, até dentro do Facilita a gente está fazendo muito isso, essa visão de ir mais para atividades estratégicas, e o mercado imobiliário está fazendo esse movimento, os gestores estão fazendo isso, em vez de ficar naquele redemoinho do dia a dia, sabe? Aquele dia corrido demais, com ações operacionais demais, agora está liberando um pouco mais de espaço para você fazer atividades estratégicas. E uma das atividades estratégicas muito importante que está rolando no mercado imobiliário é exatamente de como eu vou fazer meu processo digital. Ou quem já está nesse processo, como eu vou acelerar esse processo digital, como que eu vou fortalecer esse processo, como que eu vou dar mais agilidade nesse processo, né? Então, se você participa dessas lives que estão acontecendo, você participa desses webinars que estão rolando no mercado como um todo, desde, às vezes, a incorporadora pequena, até essas grandes como Cirela, Exertec, todas elas estão tendo essa mesma discussão, né, de como fazer esse processo. Eu tive uma live com o Medeiros, foi muito bacana, que ele falou o seguinte: olha, há 9 meses atrás eu era avesso ao digital. Eu era aquele cara, né, que era só do offline, vamos dizer, né? Ele era aquele de levar panfleto, de fazer faixa e tudo mais e tal. Só que ele percebeu que ele não poderia ficar só nesse mundo, ele tinha que ter uma abertura para o digital. Ele começou a visualizar, a tentar entender, a procurar entender isso no processo. E aí ele fez a implantação do Facilita em setembro do ano passado, e hoje ele está com um processo rodando muito bacana. Então, ele consegue fazer reuniões com a equipe, por exemplo, em cima do Facilita. Abre o funil de vendas lá com a equipe e vai discutindo ponto a ponto. Então, isso ajuda demais, né? E eu sei que a Pride também, essa questão de ter todo um histórico, de subir documento, que é, assim, Minha Casa Minha Vida, é muito burocrático, é um processo muito diferente e participam muitas pessoas, ainda tem um correspondente bancário, né, nesse processo. Então, você tem que ter um histórico muito importante, você tem o histórico daquele cliente, o que foi acontecendo, centralizar todos esses documentos para poder dar prosseguimento. Muito legal, Aristeu. A gente está nos finalzinhos aí, no finalmente da reunião. Bom, eu vou disponibilizar a gravação, os seus contatos para o pessoal do grupo, tá? E daí, mais uma vez, né, agradeço aí a sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Estamos à disposição, se você quiser conhecer o grupo lá, se quiser entrar no nosso grupo, né, de Construtec aqui, do ecossistema de construção civil no mercado imobiliário, seja bem-vindo. Ótimo, eu fico também à disposição, viu, Graciele? Assim, o Facilita como um todo fica à disposição para a gente poder passar por esse momento da melhor forma e a gente se preparar, se organizar, porque também, quando retornar, eu acredito que vai retornar com força, a gente precisa ter um processo ágil para fazer isso, né? Eu coloquei no bate-papo aí o link daquela página que eu mostrei para vocês, né? A gente também gostaria que vocês compartilhassem com a gente a visão que vocês estão tendo, participe das nossas lives para trazer o que o Facilita está querendo promover nesse momento, é essa discussão, troca de experiência. Está sendo muito importante e é por isso que a gente está participando de muitas reuniões como essa e de outras, e, enfim, estamos à disposição aí, tá bom? Legal, obrigada. Então a gente vai encerrando aqui, pessoal. Qualquer coisa, qualquer pergunta, eu passo o contato depois do Aristeu para vocês, aí vocês estreitam esse relacionamento aí, tá bom? Um abraço a todos. Obrigada, Aristeu. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.